Um forte temporal na noite dessa terça-feira deixou estragos no bairro Záquia, em Passo Fundo. Ventos de até 100 km por hora derrubaram árvores, postes de energia, casas ficaram destelhadas, além de danos na escola e também no PSF. A chuva dos últimos dias superou a média do mês, que era de 100 milímetros. Na madrugada de segunda até hoje, já choveu 140 e o total do mês já soma 296 milímetros. Mas chuva e risco de temporal, devem passar a partir de hoje aqui na região. Veja mais. A previsão do tempo para quinta-feira é de muito sol em Passo Fundo, só que com temperaturas baixas, a mínima 7 graus e a máxima 16. A sexta-feira permanece com tempo firme e bastante sol, mínima de 7 graus e a máxima sobe um pouquinho, chega a 20. A redução do orçamento da Secretaria Nacional de Aviação Civil em 250 milhões de reais pode atrasar o início das obras do aeroporto Lauro Cortes de Passo Fundo. O projeto de ampliação tinha recursos aprovados na ordem de 44 milhões e já estava na fase de liberação para a publicação do edital de licitação, que aí então contrataria a empresa responsável pela obra. A informação de redução no orçamento foi dada pela própria Secretaria de Aviação Civil ao deputado Juliano Roso, durante uma audiência em Brasília. Os eleitores que não justificaram a ausência nas últimas 3 eleições têm até a próxima terça-feira, dia 2 de maio, para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Caso contrário, os títulos serão suspensos. Nós estamos recebendo agora aqui no estúdio o juiz eleitoral de Passo Fundo, Átila Barreto Refosco, para falar sobre este assunto. Doutor, quem não votou, então, nas últimas 3 eleições precisa justificar. Quem não justificou, na verdade, a ausência. Há outras situações também que o prazo vence na próxima terça-feira? Bom, na verdade, o voto é obrigatório. Então, quem não vota, independente do número de eleições, deixando de votar numa delas, já tem a obrigação de explicar por que não foi. De apresentar justificativas, sob pena de, se não justificar, sofrer algumas restrições, algumas sanções. Então, são todos os eleitores que não votaram. Para aqueles que não votaram em 3 consecutivas, a sanção é um pouco mais grave. Esses que não votaram em 3 consecutivas têm o título cancelado. E os que não votaram em uma eleição e não justificaram, não cancelam o título, mas têm também sanções, que são a impossibilidade de fazer carteira de identidade, não vai conseguir fazer o passaporte, não vai poder participar de concurso público, se for aprovado não vai poder também ser nomeado em cargo público. Se for servidor público, tem suspenso o pagamento do salário. Isso é para todos os que não votam e não justificam. E para aqueles que em 3 consecutivas não votaram e não justificaram, além dessas restrições, tem o título cancelado. E como disseste, no próximo dia 2 é o prazo para regularizar essa situação. Não. Doutor Átila, quem, por um motivo ou outro, tiver o seu título de eleitor cancelado, qual é o procedimento para depois, então, resolver essa situação que traz uma série de implicações, como o senhor acabou de falar? Bom, para quem sofrer essas sanções e acontecer, então, o cancelamento, deve procurar a sua zona eleitoral, portando documento com foto, comprovante de residência e o título de eleitor, para fazer o recadastramento e regularizar a situação dele perante a Justiça Eleitoral, para obter a quitação eleitoral, inclusive com o pagamento de uma multa. Só reforçando, doutor, quem não votou na última eleição, por exemplo, e não justificou, o prazo também encerra na próxima terça. Ou há um outro prazo para esse tipo de situação? Não, para esses que não votaram na última eleição, o prazo para apresentar a justificativa era de 60 dias. Após. Venceu em dezembro. Salvo se for um eleitor que estava e ainda continua no exterior, para esses a legislação prevê a possibilidade de apresentar a justificativa em até 30 dias do retorno ao Brasil. Perfeito. Então, na próxima terça, a principal situação e preocupação da Justiça Eleitoral é que quem não votou e não justificou nas últimas 3, coloque a sua situação em dia.
E na nossa zona eleitoral são em torno de 1.400 eleitores que estão nessa situação. Pois é, em todo o Brasil são cerca aí de quase 2 milhões, 1.800.000 eleitores com situação irregular. O número de Passo Fundo, ele se reflete mais ou menos com o do país? Está dentro da média? Está dentro da média. O que impressiona, pelo que foi divulgado, é que tem aumentado esse número de eleitores que deixaram de votar em 3 eleições consecutivas sem apresentar a justificativa. Então, para quem quiser, quem se encontra nessa situação, que procure a zona eleitoral. O cartório eleitoral é nos fundos do Colégio Protásio. Atendimento é das 12 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, lembrando que temos um feriado agora. Na segunda-feira. Na sexta-feira também há a possibilidade de uma paralisação, tem um movimento nacional aí por greve geral, então o tempo urge. Bom, já que o senhor falou nesse assunto, amanhã aqui no canal de notícias nós daremos todas as informações a respeito dos serviços que já confirmaram e então serão suspensos nesta sexta-feira. Reforçando, o cartório é sempre do meio-dia até às 7 horas da noite. Doutor, de alguma forma esse número de eleitores que não vêm votando, alguns não justificando também, de alguma forma há uma relação direta com a situação política atual do país? Bom, não saberia dizer se se isso reflete o desinteresse, a desilusão do eleitor, né, pela política, mas acredito que é possível sim fazer essa relação, porque isso também se percebe não só em quem deixa de votar, como também nos votos em branco e votos nulos. Há um certo desencantamento com isso e quem sabe agora nessa nova fase que o Brasil vive se recupera a esperança e o crédito na nossa política. Tá certo. Doutor, muito obrigada pelas informações e bom trabalho. Obrigada. Obrigado, à disposição. Bom, a importância de grandes eventos para mostrar as potencialidades e estimular o desenvolvimento regional. A FEISA de Sarandi e a Exposol de Soledade são os assuntos do programa Estúdio 4 desta semana. Veja um trecho. A FEISA está para Sarandi como a água está para o ser humano, do ponto de vista do desenvolvimento. Nós não seríamos a cidade que somos, não teríamos os empregos que temos, sem que tivéssemos a FEISA. A FEISA, ela vai estar com o setor moveleiro, como o prefeito já falou, setor têxtil, o agronegócios, o metal mecânico e os carros. Isso tudo dividido numa área de 2.250 metros, e onde a gente espera todos para que venham nos visitar na 19ª FEISA. Soledade é hoje o maior polo industrial e comercial de pedras do Brasil. E a Exposol caminha paralelo a isso, sendo a maior feira de pedras da América Latina. E o seu grande diferencial não poderia ser outro, são as pedras, né? O brilho das joias, a beleza das joias, né? As pedras que servem tanto para decoração, artefatos, enfim, nós temos um pavilhão inteiro dedicado às pedras. A gente está sempre tentando criar, inovar, modernizar, melhorar nossos produtos, nossos artigos, e todas as empresas praticamente estão inseridas nesse contexto, nesse pensamento. Hoje nós precisamos, o mercado é muito exigente, sobretudo o mercado internacional, porque nós vendemos para mais de 30 países, mais de 5 continentes, e se nós não apresentarmos um produto de qualidade, nós não vamos, os nossos produtos não vão estar numa prateleira, por exemplo, de uma galeria na Champs-Élysées, em Nova York e assim por diante. Bom, e se você quiser conferir o programa completo, é só acompanhar a reprise de hoje às 8 horas da noite, também na sexta às 11 da noite. Se você é moradora de Marau, tem mais de 15 anos e admira, conhece a cultura italiana, então pode concorrer à rainha da 29ª Festa Italiana do município. A inscrição pode ser feita somente até sexta-feira na Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, que fica junto à Casa de Cultura. A coroação da nova rainha vai ser no dia 3 de junho, na abertura da Festa Italiana.
Cleiton e Cledir não estão mais em Passo Fundo, mas deixaram cultura e também muita música na noite de ontem, num show que aconteceu de graça no Colégio Notre Dame. Teve a apresentação da canção criada coletivamente aqui na UPF, que recebeu o nome de Tic Tac. O coral da universidade também cantou com a dupla e a comunidade lotou o espaço. E os nossos colegas, a Fani, Moacir e Rafael, nos mostraram um pouco dos momentos de palco com os irmãos artistas. Convido o tempo a abrir o sol, um vento forte se erguerá, arrastando o que houver no chão. Eles começaram a fazer música cedo, nos anos 70, junto com outros 3 amigos, formaram o Almôndegas. O resultado sonoro daquela época ainda acompanha diferentes gerações. Nós temos esse privilégio de ter nascido numa geração, ter surgido numa geração nos anos 70, que queria fazer algo diferente no Rio Grande do Sul, uma música nova, urbana. Aquilo, não só nós, como na época do Almôndegas, como vários outros grupos. Né? Dali, a dupla, de certa forma, foi uma sequência daquela primeira arrancada, né? Muito sonhadora, muito idealista. E aí partimos, então, para o trabalho da dupla, que teve 7, 8 anos inicialmente. Nos separamos, eu fui morar em Paris, inclusive fiz disco solo, e aí depois voltamos a trabalhar juntos de novo. E são sempre muitos projetos pela frente para realizar. Né? São 42 anos de história aí. 42 anos, desde o primeiro disco do Almôndegas, que foi em 1975. Em 42 anos de muita música, histórias e estradas brasileiras e estrangeiras, muitos discos, prêmios importantes, homenagens, os irmãos também levaram adiante a vontade de seguir a tradição, como fez Braguinha, Tom e Vinícius, Chico Buarque, com um disco voltado às crianças. Lá vem o mágico, estrambólico, eu acho até que ele não bate bem na bola. Mais recentemente, aproximar o universo da literatura ao universo da canção, educar com as palavras, num processo feito com escritores gaúchos, Érico Veríssimo, Carpinejar, Paulo Scott, tudo isso num projeto chamado Com Todas as Letras. Dizendo a que veio. O desafio é grande, porque letra de música não é prosa, não é poesia também, é uma terceira coisa, né? Vocês fazem tanta coisa, são repassadores culturais. Como que vocês, como artistas, se observam hoje? Clay, como nós nos vemos hoje? Essa tua colocação é legal porque nós somos pessoas que temos muitos projetos, assim, muitas ideias, digamos. Somos multifacetados na questão criativa. A ideia do infantil, acho que caiu muito bem na nossa carreira, nunca tínhamos feito nada. Né, e queríamos fazer um trabalho para crianças, um trabalho com qualidade, né, com algumas referências que você citou, mas também temos uma vontade de fazer milhares de outras coisas. Né? Tanto é que esse projeto aqui do workshop também, que é ligado à educação, educação ligada à criação, show envolvendo a comunidade, shows com corais, já fizemos em vários lugares do Brasil. E a frequência atual é o projeto Letra e Música, que aconteceu na UPF como atividade que antecede as Jornadas Literárias de 2017. Como é estar em Passo Fundo, então, com esse projeto tão inédito e de doação, a gente pode dizer assim, né? Um trabalho coletivo, um trabalho democrático, com os fãs. Fui pro quarto do hotel ontem feliz, sabe? Então o projeto é muito bacana por isso, eu acho, é uma coisa também original, sabe? Tu não vê um artista consagrado parando, não, agora eu vou transmitir um pouco daquilo que eu aprendi. Eu brinco sempre dizendo que é um projeto de risco, porque a gente promete que vai apresentar no dia seguinte um show, que vai ter nesse show uma música que vai ser feita. Então ontem fizemos uma música, né? Teve uma participação tua bastante fundamental. Né? Foi muito legal, prazer. Olha, essa guria tem futuro também na música popular brasileira, hein? Estamos experimentando, foi muito legal, foi um aprendizado enorme. Obrigada. Uma experiência realmente muito bacana para mim e para todo esse pessoal, não tenho dúvidas. Juntos construímos a canção Tic Tac.
Como poderia um tic-tac tão semelhante àquele que relacionamos ao de um relógio ocupar e comandar as batidas de um órgão tão cheio de carga simbólica? Quem foi, cantou. Um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Ficou emocionado. Lado a lado. E também pôde se divertir com a interação e versatilidade desses repassadores culturais. E se apaixonou ainda mais. Tens uma beleza infinita e a boca mais bonita que a minha já tocou. E olha só, na sexta-feira, Cleiton e Cledir voltam aqui no quadro cultural Acorde, mas não vai ser para falar da carreira e nem para cantar, viu? O assunto com a dupla de músicos: futebol, Campeonato Gaúcho, Grêmio e Internacional. Essas foram as notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta ao vivo ao 12h30 e a gente te espera. Até lá!